Amém. Bem, queridos irmãos, não estou conseguindo me ver aqui. Vocês estão me vendo aí? Sim, Sim, pastor. Ok. Bem, queridos, bom dia. Estamos aqui nesta quarta-feira e hoje eu quero continuar falando com vocês a respeito do nosso lar, a respeito da nossa casa, da nossa família, que é o lugar onde Deus ele deve habitar. E hoje eu quero falar um pouco sobre quando Deus ele edifica a casa. Algumas características de um lar aonde Deus edifica. E eu tenho ainda, me considero um jovem, mas nesses 26 anos de vida, eu sei muito bem o que é um lar edificado por Deus, assim como também eu sei o que é um lar que não é edificado por Deus. E o texto base que temos para a nossa pregação de hoje, aqui para o nosso momento de reflexão, ele está no Salmo 127, no verso 1, que vai dizer assim, olha: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles entendi. que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe, quando a gente arruma alguma coisa, quando nós estamos arrumando a casa, quando nós estamos arrumando alguma coisa, e principalmente quando a mãe está ali dentro da casa passando pano, né? E aí a gente vem, ou alguém está lavando a louça, e aí a gente chega com mais uma louça, parece que aquilo dá uma pontada no coração, né? Quando a gente está arrumando alguma coisa, como é ruim quando vem outra pessoa e pisa onde a gente está passando pano, ou vem e coloca mais louça onde a gente está limpando. E como é difícil, né? Quando nós limpamos algo e tem outras pessoas que vêm para poder desarrumar. Claro que existe uma ordem natural da vida, né? Nós limpamos e daqui a pouco sujamos e daqui a pouco temos que limpar de novo. E é assim também que acontece muitas vezes quando nós precisamos edificar a nossa casa. Às vezes o inimigo ele tenta entrar de várias maneiras, né? De maneiras diferentes dentro da casa. E assim como acontece nas nossas casas, não só quando nós estamos limpando e organizando a nossa casa, a tarefa da edificação, a tarefa de edificarmos o lar, ela também é contínua. É como a limpeza e a organização da nossa casa. Essa tarefa, ela tem que acontecer dia após dia. Porque, como eu disse para vocês, é uma ordem natural. Suja e limpa, suja e limpa. Ela nunca termina, mas sempre precisa ser refeita, às vezes, quando é preciso. Às vezes, nós mesmos fazemos e desfazemos as nossas próprias mãos e também, muitas vezes, desfazemos até aquilo mesmo que nós falamos. Como edificadores do nosso lar, nós podemos desistir e dizer assim: olha, eu já fiz, eu já tentei de tudo. Mas o convite de Jesus para nós nesta manhã é para que nós não desistamos de edificar o nosso lar. Às vezes, nessa batalha de limpa e limpa e limpa e suja e limpa, às vezes isso pode trazer um cansaço sobre nós, né? E quando falo isso, eu acho que as mulheres se identificam mais do que os homens, né? Porque certa vez tive que conversar com a minha esposa, olha, algumas coisas você vai ter que me pedir para fazer, porque não está em mim. Não está em mim fazer algumas coisas. E às vezes está em você. Então eu preciso que você me peça para que eu faça. Então eu acho que esse peso ele fica muito mais sobre as mulheres em alguns momentos, né? Mas nós precisamos, em relação a essa questão de edificar o nosso lar, clamar ao Senhor, porque é o Senhor mesmo quem confirma as obras das nossas mãos, assim como está em Salmos 90, no verso 17. Para que o meu lar e o seu lar ele esteja estabelecido
sobre a presença de Deus e para que nada e nem ninguém possa destruir aquilo que Deus edificou, porque essa é a promessa de Deus em Marcos 10, verso 9. E como é um lar edificado por Deus? Como será que é um lar edificado por Deus? Eu quero refletir com vocês nessa manhã algumas características de um lar que é edificado por Deus e talvez eu reflita sobre essas características com vocês um pouco hoje e um pouco amanhã também. A primeira característica que eu quero destacar com vocês é a questão da sabedoria. E em Provérbios 24:3, a Bíblia diz assim: olha, como a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Sabe, a sabedoria é a primeira característica de um lar que ele é edificado por Deus. Quando Deus edifica a casa, tanto o homem quanto a mulher e os filhos também buscam sabedoria para conviver felizes na presença do Senhor. Provérbios 14 também, no verso 1, vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Mateus 7, no verso 24 ao 27, diz assim, olha: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sem, sendo uma grande a sua ruína. Nessa manhã eu quero perguntar a você, aonde você tem edificado o seu lar, a sua casa? Você tem edificado o seu lar sobre a areia ou você tem edificado a sua casa sobre a rocha? Porque muitas vezes nós dizemos que a mulher sábia edifica a casa, como se essa tarefa fosse somente da mulher. Porque isso Jesus disse que o homem sábio também edifica a casa. Nesse texto que nós acabamos de ler, diz que o homem sábio, ele também edifica a casa. Porque se ele é nécio sem conhecimento, ele vai edificar então a sua casa em cima da areia. Ou ele não pode edificar a casa, porque a casa vai desmoronar na primeira tempestade. Talvez alguns problemas que você tem passado diante da sua vida e também diante da sua família é porque ao invés de colocar a sua casa sobre a rocha que é Jesus, talvez você esteja construindo e edificando o seu lar sobre a areia. E é algo para nós pensarmos, é algo para refletirmos nesta manhã. Aonde nós estamos colocando, aonde nós estamos edificando? E aqui a Bíblia diz: se o homem edificar algo e a mulher desfazer, ou vice-versa, se a mulher edificar algo e o homem desfazer, bem como muitas vezes os pais edificam a casa, mas os filhos também vêm e desfazem tudo aquilo que os pais estão ali edificando, então a casa nunca permanece de pé. Porque a Bíblia diz em Marcos 3, 25, que se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Não tem como a casa ficar em pé, aonde um levanta uma coluna e o outro levanta outra. Nós precisamos edificar uma casa em união. Mas, queridos, eu quero dizer para você, aqui nós temos esposas que têm tentado edificar a sua casa sozinha, assim como também esposos que também estão sozinhos nessa luta. O chamado de Deus nessa manhã é dizer para você: não pare. Continue edificando a casa. Não pare. Se você é esposa e o seu esposo ainda não faz parte do redil do bom pastor, o chamado de Deus para você nessa manhã é dizer assim: olha, não pare. Não pare. Seja você quem levanta a coluna da verdade dentro da sua casa. Continue edificando a casa e peça a Deus e confirme, fazendo a sua casa ficar de pé.
e não deixando desmoronar diante das tempestades. O convite de Jesus nessa manhã é para que eu e você, nós continuemos trabalhando pela edificação da nossa casa. Não desiste, não para. Porque é como o exemplo que dei no início. Suja e depois limpa, suja e depois limpa. Precisamos pedir a presença de Deus todos os dias. A segunda característica que eu quero falar com vocês de um lar que é edificado por Deus é que o lar que é edificado por Deus, ele também é um lar que está fechado para a entrada do mal. Porque em Êxodo 12:21 diz assim: olha, pois Moisés todos os anciões de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai esse cordeiro à Páscoa. Tomai um molho e sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta, as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e quando eles virem, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. A segunda coisa que Deus ele nos chama nesta manhã para que nós façamos é fazer como o povo de Israel fez. Passarmos o sangue de Jesus nas ombreiras da nossa porta para que o mal não possa entrar. Quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus mandou que celebrassem a Páscoa e que se alimentassem todos juntos em família. Naquele momento, todos deviam estar dentro da casa adorando ao Senhor. Do lado de fora, o sangue do cordeiro marcava as portas dos lares do povo de Deus. As casas com as marcas do sangue do cordeiro estavam protegidas contra o mal. A casa edificada por Deus, ela deve ser fechada contra todo o mal. Muitas casas hoje estão bem trancadas e vigiadas, mas mesmo assim o mal entra pela porta da frente, na vida dos próprios membros da família. Mas nós só vamos conseguir reverter tudo isso se nós estivermos em comunhão com Cristo. Essa busca pelo Espírito Santo, essa busca pela palavra de Deus, ela nunca pode faltar dentro do nosso lar. Eu vejo, estava vendo aqui no meu Instagram a felicidade da irmã Rose, tendo ali todas as irmãs ali de oração dentro da casa. Tenho acompanhado as postagens que ela tem feito, a pregação que foi feita, as meninas todas ali dentro da casa. E como é bonito ver esse agir de Deus aí na vida da irmã Rose e também na vida dessas irmãs que estão todos os dias buscando. E eu acho muito lindo como as mulheres se unem, quando as mulheres se unem para poder orar. Eu estava lendo ontem um artigo de um de um doutor que ele estava dizendo assim que ele fez um experimento com pacientes que tinham pessoas que oravam por eles e pacientes, ele é um neurologista, e pacientes que não tinham pessoas orando por eles. Todos em coma induzido, ali por conta de questões neurológicas. E ele fez um experimento. As pessoas que não tinham ninguém orando por elas demoraram muito mais tempo para que o tratamento fosse feito. Mas as pessoas que colocavam os joelhos, que tinham pessoas orando, colocando os joelhos no chão por essas pessoas tinham uma melhora repentina. E esse estudo que ele fez diz assim: olha, não tem como nós dizermos que Deus não existe. Não tem como. Porque como que essas pessoas elas conseguiram sair mais rápido aqui da UTI? Como que essas pessoas acordaram? Pessoas que estavam sob efeitos de fortes remédios acordaram diante do poder da oração. Deus, ele chama eu e a você para termos comunhão com ele, para dobrarmos os nossos joelhos dentro de casa. Não desiste. Não desiste de dobrar os teus joelhos dentro da tua casa. Deus está falando comigo e com você nesta manhã. Não deixe de ter comunhão, porque quando temos comunhão com Cristo, o poder de Deus, e com o poder de Deus é que podemos proteger a nossa família.
O sangue do Cordeiro representa o perdão dos nossos pecados, que purifica a família e nos guarda de todo mal. Clame ao sangue de Jesus para cobrir o seu lar. Clame ao sangue de Jesus. Ele é capaz de derrotar todas as ciladas que o inimigo colocou. Mas, para tanto, eu e você precisamos clamar, colocar a nossa vida diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que Ele possa fazer a obra que você necessita dentro da sua casa, dentro da sua família. Não desiste, mesmo que você esteja sozinho. E a terceira e última característica que quero falar com vocês hoje é que a casa que Deus edifica também ela é cheia de luz. Porque Marcos 4:21 diz assim: olha, também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo de um alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? A luz é algo essencial para a nossa vida. Uma casa iluminada e arejada, como a da irmã Rose, que está ali, ó, né? Tem essas janelas. Ontem estava um esquilo lá batendo na porta, né? Foi segunda, eu acho, sei lá. Um dia desse tinha um esquilo batendo, querendo entrar na casa da irmã Rose ali. Diz que uma casa que ela é bem arejada, ela transmite um ambiente de paz, de alegria. Já um ambiente onde as sombras obscurecem, onde tem uma penumbra, elas obscurecem as pessoas. Um não consegue enxergar o outro. As trevas entram dentro do lar. Quando a palavra de Deus não é a fonte da verdade, quando a casa não está sobre a rocha, as trevas entram dentro da casa e aí vocês não conseguem se ver. O inimigo coloca um contra o outro. E aqui, ó, começam então as brigas. Começam então um a bater de frente com o outro, porque não é o Senhor quem está edificando a casa. A casa não está sobre a rocha, sabe? Uma das pragas do Egito foram as trevas dentro das casas. Eles não viam uns aos outros. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. A luz que a família precisa é a presença de Cristo, porque Cristo diz que ele é a luz do mundo. A palavra de Deus em Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os nossos pés é o quê? A palavra e luz para o nosso caminho. E do testemunho do cristão, é do nosso testemunho que ilumina os membros de toda a nossa família. Porque a Bíblia também diz em Mateus 5, verso 14, que nós somos a luz do mundo. Nesta manhã, Cristo nos convida a aclamarmos a Deus para que Ele ilumine a nossa casa. Quando Jesus ele diz para não escondermos a nossa luz debaixo do alqueire ou da cama, podemos entender que são duas coisas que não podemos ofuscar a nossa luz. O alqueire era a medida comercial da época, com a capacidade de medir os mantimentos comprados por vendedores. Então, o alqueire era aquilo que eles usavam para medir. E esconder a luz debaixo do alqueire significa não dar testemunho diante também das questões financeiras. Esconder a luz debaixo da cama representa a vida moral da família. E por isso, nós hoje também devemos clamar a Deus para que a luz faça parte dentro do nosso lar. Para que eu e você possamos sermos a luz que ilumina dentro de nossa casa. Para que a nossa casa seja cheia de luz. Para que também os umbrais de nossa casa, nesta manhã, sejam manchados com o sangue do Cordeiro. E para que também haja sabedoria dentro do nosso lar. Nessa manhã, nós vamos ter uma oração agora do irmão Gaspar. E enquanto o irmão Gaspar ora, eu quero pedir a você para que
você peça a Deus para que haja sabedoria dentro do seu lar. Para que o Senhor Deus, nessa manhã, passe o sangue dele sobre as portas da sua casa para que o mal não possa entrar. E para que, acima de tudo, eu e você sejamos luz dentro da nossa casa. Para que nós não desistamos da luta de orar pelos nossos. E para que o poder do Espírito Santo de Deus esteja dentro do nosso lar. Amanhã nós vamos continuar vendo algumas outras características pelas quais a casa que é cheia, a casa que é edificada por Deus precisa ter. Mas hoje nós vamos orar para que haja sabedoria dentro da nossa casa, para que a nossa casa esteja fechada do mal e para que também a nossa casa seja cheia de luz, para que nós não escondamos o alqueire de baixo, mas que a nossa luz brilhe para que possa iluminar a todos, para que também os nossos bens, a parte financeira da nossa casa, também adorem o nome de Deus, os nossos recursos, assim como também os nossos dons, sejam colocados diante de Deus e que isso também faça parte do nosso lar. Que o nome de Deus possa ser louvado e glorificado e que nessa manhã, que esse pão da vida possa ter nutrido o teu coração e a tua vida. E que nós possamos orar pela nossa família e nunca desistir do nosso lar. Amém? Vamos ouvir então e orar juntamente. Vamos orar. Eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, o privilégio que temos de acreditar em um Deus maravilhoso, Criador, mantenedor de todo o universo. Um Deus que não poupou seu único filho, mas enviou a este mundo para morrer por nós. Pai, obrigado por essa graça. Obrigado pelas tuas misericórdias que não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Obrigado por pertencermos a este grupo, que nas primeiras horas do dia estão aqui reunidos, buscando o poder do alto. Derrama, Senhor, teu Santo Espírito na vida de cada um. Que mensagem maravilhosa acabamos de ouvir. Que possamos ser iluminados pelo teu Santo Espírito para sermos luz e levarmos esta luz aos que estão em trevas. Por favor, Pai, transforma cada coração. Derrama teu Santo Espírito em cada família aqui representada e nos prepara para o breve encontro contigo. Obrigado pela esposa maravilhosa que me concedeste, pelo filho, pelo neto. Toma, Pai, o nosso neto e seu pai em teus braços de amor. E que na caminhada da vida eles não se distanciem dos teus caminhos. Alcança o coração do nosso filho, Pai. Traz de volta aos teus caminhos. E com ele, como estamos pedindo por ele, eu peço por cada filho e filha deste nosso grupo, que sempre oramos, que teu Santo Espírito possa alcançar a cada um. Podemos citar aqui algumas amigas de oração, como Maria Miranda, que sempre ora por a gente. E ela ora também pela sua família, seu filho, sua filha, seus netos, que tu possas, Pai Santo, abençoar e ouvir a oração de tuas servas, que sempre estão aqui, orando e suplicando pelos seus filhos. Por favor, Pai, tende misericórdia do pastor Anderson, que está com a voz complicada, que teu Santo Espírito possa curá-lo, se é para a tua honra e tua glória. Ser também com Carlos Pimentel, Pai. Tu sabes o sério problema que ele tem enfrentado. Que teu Santo Espírito possa ajudá-lo a recobrar a sua saúde. Ser com Rose, Pai, que sempre está aqui conosco. Que tu possa ajudar essa tua serva que tem liderado este grupo. Que teu Santo Espírito possa ser com ela. Pastor Wallace, que
tem trazido mensagens para a gente aqui. Que o Santo Espírito possa ser com ele, sua esposa e seu ministério, ministério que ele abraçou. Por favor, Pai, ajuda esse teu servo, ser com o pastor Levi, pastor Gary, os demais pastores, pastor Gessé de nossa igreja, que tu possa ser com ele, Pai. Queremos te agradecer pela cirurgia de Lívia, que foi um sucesso. Ela já está em casa, se recuperando, e continuamos orando para que, quando ela sarar de um joelho, ela vai fazer do outro. Teu Santo Espírito possa ser com a tua serva, doutora Lívia, nessa cirurgia que ela está fazendo em seus joelhos. Que tu possa abençoá-la ricamente, como aconteceu com este primeiro joelho que ela fez. Por favor, Pai, abençoa, ser com os pedidos de oração deste grupo, atende a cada um de acordo com a tua santa e boa vontade. Dá-nos sabedoria do alto para caminhar sempre ao teu lado. Dá-nos um dia feliz na tua companhia, pois te pedimos e agradecemos, não que haja em nós méritos, mas em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Senhor Jesus, ainda em tua presença, nós queremos, ó Pai, nesta manhã, te agradecer, ó Deus, porque temos a oportunidade de colocarmos a nossa casa diante da rocha que é o Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, a um mundo que tem tentado invadir a nossa casa, hoje nós temos a oportunidade de passar o sangue do Cordeiro simbolicamente sobre os umbrais da nossa casa. O sangue do Senhor significa o perdão pelos nossos pecados e por isso, Senhor, se existe algo que está dentro da nossa casa que precisa ser mudado, que o Senhor possa nos ajudar através do seu sangue a mudar. Pai querido, nós queremos pedir nessa manhã que haja sabedoria sobre o nosso lar. Que, Pai, que colunas da verdade que sejam levantadas sobre o nosso lar, que não possam ser derribadas por ninguém. Pai querido, nós também queremos que a luz do Senhor possa estar em cima no velador para que possa iluminar a nossa casa. E Pai, muito obrigado porque nós temos a oportunidade, ó Deus, de ainda levantar essas colunas sobre o nosso lar. E por isso, Senhor, nesta manhã, eu quero entregar ao Senhor, como ministro do teu evangelho, cada lar aqui, de cada irmão aqui do Gol Six em tuas mãos. E também, Amém. Senhor, entregar a vida do irmão Gaspar, que acabou de orar. Não somente ele, como também a sua esposa, o seu filho, também o netinho que eles têm. Quero entregá-los em tuas mãos, Senhor. Que assim como esse casal, Pai, tem trabalhado para a sua obra, também trabalhe para a obra deles, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre este lar, derrame o Santo Espírito, que esse lar seja um lar de paz, de alegria, de longanimidade, que o Senhor esteja junto com eles, que eles possam sentir a presença dos santos anjos a rodear o lar deles, Pai. Assim como também o lar de todas as famílias aqui representadas hoje no Gol Six. Pai, Amém. aqui existem irmãs que oram pelos seus maridos. Neste momento, Senhor, elas estão com o celular ou com o computador aberto, ou não sei, Senhor, com o iPad ou qualquer outra coisa, mas elas estão conectadas aqui buscando o poder do teu Santo Espírito. Então, Senhor, batiza essas santas irmãs com o teu Santo Espírito. Também entra, Senhor, dentro desses lares e também do coração desses maridos que talvez não estão. E, Pai, se existem aqui também maridos que têm as suas esposas longe, Pai, vai com teu Santo Espírito e toca nesses corações. Que o exemplo desses santos irmãos e irmãs sejam, ó Pai, uma luz a irradiar sobre a vida de seus cônjuges, sobre a vida de seus filhos, e que eles possam, através do exemplo desses pais e mães, colocar o seu coração diante do Senhor. Pai Amém. querido, que o Senhor possa nos batizar com o teu Santo Espírito nesta manhã. Nos dê um dia abençoado em tua presença.
que possamos ser edificadores, que possamos ser arautos da tua verdade nesse dia e que possamos, ó Pai, apregoar sobre a tua palavra aonde quer que nós estejamos, seja no ponto de ônibus, seja, ó Pai, com a pessoa que senta do nosso lado no trabalho, seja, Senhor, com alguém que nós tenhamos contato nesse dia que possamos pregar da tua palavra e abreviar a tua volta. Que o Senhor Amém. continue conosco nesse dia, nos abençoe mais uma vez, te peço. Nós te pedimos isso não porque haja mérito algum em nós, mas te pedimos e agradecemos essas coisas, ó Pai, porque um dia o Senhor derramou o sangue carmesim na cruz do Calvário, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que a Amém. graça de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós nesse dia, não só hoje, mas para todos sempre. Que Deus abençoe a cada um de vocês e estamos juntos, viu? Que Deus Amém. possa entrar aí Obrigado. dentro do seu lar, que Ele possa fortalecer a sua vida, para que a gente então possa ter paz dentro do nosso coração, alegria dentro do nosso lar e também ver todos os nossos no caminho de Deus. Amém? Amém.